dia, a paz do Senhor para você que chegou aqui. Pois é, eu já comecei assim com um bom dia bem caloroso, bem animado, porque hoje se inicia o nosso segundo trimestre de 2023. Então, gente, é para comemorar. Você que está aí, espero que não esteja na sua cama, esteja aí já comemorando, pulando, fazendo a festa, porque você está na primeira lição da melhor classe que existe. E se é a melhor classe que existe, vocês são os melhores alunos que existem da Escola Bíblica Dominical. Então, sejam bem-vindos para a primeira aula dos Juvenis. É isso aí, galera! Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, sou aqui da Igreja Marcas do Evangelho e essa classe é de juvenis de 15 a 17 anos. Você que está aí é um juvenil, um visitante, seja muito bem-vindo. Talvez aí a irmã Cacilda está com a gente como todo domingo, outros irmãos aí estão acompanhando com a gente. Já separa aí a sua Bíblia, a sua revista e todo o material de aula. Vamos iniciar o trimestre falando sobre essa revista aqui, ó, dizendo sobre o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Vai ser uma lição maravilhosa e eu espero que você queira embarcar por essa jornada. Para alguns de vocês, né, é o último ano no Juvenis, que tristeza, mas aproveita esse ano, meu amado e minha amada. E para alguns está iniciando hoje a primeira lição do Juvenis. Então sejam bem-vindos aí, Ana Luísa, Marcos Felipe, sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco. Sofia também está aí, aluna nova. Gente, vocês são maravilhosos, fiquem à vontade no nosso meio, coloquem no chat a sua presença e bora começar. Para a gente poder iniciar, vamos fazer uma oração agora poderosa para a gente poder chegar logo animados para essa lição. Então, bora lá? Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, esta aula, abençoar cada um que está ouvindo, está acompanhando esta lição, que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me para falar aquilo que cada um precisa ouvir. Ministra aos nossos corações a tua mensagem. Senhor Deus, nos ajude em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez eu repito, toda vez eu falo para vocês, eu espero que você, meu amado e minha amadinha, não esteja aí sentado na cama, deitado na cama, com o celular assim. Levanta, senta numa cadeira. Pega, bora tomar um café comigo hoje, gente. Primeira lição. Um cafezinho, separa um copo de água, um pão, que faltou um pão aqui, né, meu amado? Mas bora tomar um café comigo, conversar um pouco sobre ela, porque tem muita coisa, então bora lá. A primeira lição de hoje vai falar sobre Ele se fez carne por amor a nós. E para que a gente entenda melhor essa lição e fale, compreenda, vamos agora com um texto bíblico com um aluno convidado que não é muito conhecido por nós não, né? Então, solta aí o texto bíblico com o aluno. A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Eu estou aqui hoje para podermos realizar nossa leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe de hoje, da lição 1, olha, a lição do segundo trimestre, olha que coisa legal. Estou realizando a primeira leitura bíblica em classe da revista, que orgulho, que honra. Se encontra um dos nossos queridos evangelhos, que é o Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e depois iremos ler o 9 ao 14. E para aqueles que têm o devocional do Robert Murray McCheyne, desse cara aqui usado por Deus, homem grande usado por Deus, está na página de 292. E para aqueles que não têm, é como eu falei, João 1. Vamos ler então? Espero que todos estejam com sua Bíblia e revista para podermos acompanhar juntos e lermos para entendermos o que o Senhor quer falar nesta manhã. Amém? João 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Que palavra forte, Vinícius. Bom, a leitura bíblica foi essa, espero que você tenha compreendido e vamos voltar para a aula. Muito bem, é ele mesmo, gente, Luquinhas para alguns conhecido. Muito obrigada pela sua participação e que texto maravilhoso lá do livro de João. E nós, nesse trimestre, nós estamos falando sobre cristologia, basicamente. O que seria a cristologia? Cristologia é uma parte da teologia cristã que estuda, né, o nome já diz, sobre Cristo. Ali nós estudamos e definimos a natureza de Jesus, a sua obra, a sua vida e etc. É tudo sobre um estudo sobre Jesus Cristo. E nessa revista a gente vai falar várias coisas de fato sobre essa área. E eu espero que você esteja aí atento, com papel, caneta para anotar, marca-texto para marcar tudo que for de importante para essa aula. Eu quero que você seja um participante aí, tá bom? Então interage no chat, pergunte no chat, falem com a gente, com os professores, estamos aí atentos para está falando com você, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos chegando aí nessa primeira lição. E agora, para a gente poder destilar mais questões, nós temos alguns objetivos nessa lição. É compreender por que era necessário Jesus ter vindo ao mundo em carne, saber que Jesus morreu em nosso lugar, que no caso é a morte vicária, e afirmar de que Jesus se entregou completamente na cruz por amor a nós. A gente precisa agora parar para pensar, porque nesse trimestre a gente vai falar muito sobre o que Jesus Cristo fez por nós e o que nós podemos fazer para o reino de Deus. E nessa primeira lição, abrindo tudo, está falando sobre, de fato, o principal de toda a Bíblia. Se você observar em todos os livros da Bíblia, pessoal, fala sobre Jesus. Todos mesmo a gente encontra sobre Jesus. Mas você já parou para perguntar quem é Jesus? Talvez eu te perguntar agora, você coloque aí, né? Vamos dizer assim, no chat, nos comentários. Mas você já respondeu de fato, já anotou, já estudou sobre quem é Jesus? Se alguém te perguntar agora, já sabe? Você já sabe o que dizer? Não precisa responder para mim não, pode pensar ou colocar no chat. Não sei, né? Mas agora eu vou chamar um quadro muito especial para a gente poder falar um pouquinho sobre esse primeiro ponto, sobre quem é Jesus, para a gente poder compreender melhor o nosso tema, nossa lição de hoje e também toda a nossa revista. Bora lá para um quadro Você Sabia? Um profeta, um mestre, um lunático? Afinal de contas, quem é Jesus? E se você tem dúvidas ou quer saber um pouco mais, você vai descobrir agora, aqui no quadro Você Sabia? O Brasil é considerado um dos países cristãos, aqui um país ocidental. E se a gente por aí saindo, perguntando para as pessoas sobre Jesus, sobre quem é Jesus, nós teremos muitas respostas. Mas será que essas respostas serão corretas, verdadeiras e serão baseadas na nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus? Acredito que não. Porque as pessoas elas enxergam Jesus de acordo com seus conceitos, ideias e embasamentos. Mas eu estou aqui para te falar sobre de fato quem é Jesus. E essa pergunta foi feita pelo próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 16:13, para os seus discípulos. E o que Jesus perguntou? Ele perguntou, o que os homens dizem que eu sou? Os discípulos assim falaram, uns dizem que o Senhor é Elias, é João Batista ou um dos profetas. Jesus então indagou os discípulos, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedrão, aquele discípulo que era o mais para frente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então responde, muito bem, Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, que assim te revelou. E essa palavra, de fato, tem muito poder. E, de fato, Jesus era, sim, o Filho de Deus. Algumas pessoas, isso é muito comum hoje em dia, tratarem Jesus
como se ele simplesmente fosse um mestre da moral, um grande sábio, uma grande personalidade, alguém que falou e pregou sobre o amor, sobre a compaixão, mas era simplesmente isso. Dizer que Jesus é Deus é uma coisa assim para os fanáticos. Inclusive, alguns historiadores dizem que essa ideia de que Jesus se tornou Deus é uma ideia bem posterior, que se desenvolveu muitos e muitos anos após a morte de Jesus, mas que, enquanto ele estava na terra, os seus discípulos não acreditavam nisso e tampouco Jesus disse que era Deus. Será mesmo? Quando nós olhamos para os documentos mais antigos desse período que nós temos em mãos, ou seja, o texto sagrado, a Bíblia, nós vemos que Jesus, sim, se considerava divino e que os seus seguidores também o consideravam divino. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, que linguagem é essa? O que é o verbo? Verbo, ou a palavra grega logos, é uma palavra muito conhecida daquela época dos filósofos pré-socráticos, que acreditavam que o logos era como se fosse a alma do mundo. É o princípio que coloca ordem em todas as coisas do universo. Algo parecido como a lógica, talvez para nós hoje nos nossos dias. Mas eles acreditavam que havia então essa alma do mundo e que essa alma do mundo que mantinha todas as coisas em ordem se chamava Logos. Mais um pouco à frente, João diz que este verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como o unigênito do Pai. Ou seja, que essa alma divina, esse princípio que dá vida a todas as coisas, se encarnou, virou um ser humano e habitou entre as pessoas. Então essa é a posição dos discípulos de Jesus sobre ele, que Jesus não era simplesmente um homem, simplesmente um mestre da moral, um mestre da compaixão ou um filósofo. Não, ele era o próprio princípio divino que estava em todas as coisas e que se encarnou, assumiu uma forma humana e então andou entre os homens. Essa posição é confirmada também pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses 2:5, que diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, assumiu forma humana, se humilhou, assumindo forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. E aí então o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome. Ok. Os discípulos sim acreditavam e tinham a certeza que Jesus tinha o ser divino. E não assim, será que era apenas os discípulos que falavam ou Jesus tinha declarações sobre essa certeza? Sim, Jesus declarou várias vezes nas Escrituras. Ele disse que ele era o pão da vida, o pão que alimenta a alma. Ele disse que aquele que crê em mim viverá, mas aquele que não crê será condenado, terá a morte. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderia ir ao Pai senão por ele. Jesus também disse com os fariseus que antes que Abraão existisse, ele era o Eu Sou. Jesus também fez várias declarações, dizendo que aquele que vê a mim também vê o Pai, mostrando sim que ele era um ser divino. Mas será que Jesus apenas fez declarações? Porque qualquer um pode falar alguma coisa sobre si. Mas será que Jesus apenas falou e não agiu? É claro que não. Jesus não somente falou, mas ele mostrou que sim, de fato, ele era o Filho do Deus vivo. Obviamente nós olhamos para a vida de Jesus e vemos que ele era um homem. Ele sentia fome, como sentiu no deserto, ele sentia sede, como lá em João capítulo 4 pediu água para a mulher samaritana. Ele sentia sono e ele podia dormir, como dormiu no barco com os discípulos. Ele era um homem comum, mas ele era muito mais do que um homem, porque um homem comum não poderia dar voz à tempestade e com a sua voz acalmar os ventos e o mar. Um simples homem não poderia dizer a alguém: os seus pecados estão perdoados, e nem a alguém aleijado para se levantar e ser curado instantaneamente naquele momento. Portanto, Jesus não apenas falava como Deus, mas ele agia com poder divino. O que eu quero dizer para você é que saber quem Jesus é algo muito importante. Os primeiros cristãos formularam uma declaração que nós conhecemos como o Credo dos Apóstolos, ou a Declaração de Fé dos Apóstolos. E nessa declaração de fé sobre Jesus, ela é exatamente assim:
creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E este é Jesus, esse ser divino, o Filho do Deus vivo, que é Deus e é um com Deus. Esse Jesus que de fato se encarnou, que nasceu, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e que um dia irá voltar para buscar a sua igreja. Esse é Jesus, o Jesus da Bíblia, aquela que nós cremos. Esse é Jesus Cristo. Um Jesus que de fato deu a sua vida por amor às suas ovelhas, à sua igreja. Jesus que ele negou todas as coisas, toda a sua glória por amor à sua igreja, à sua noiva. Esse é o nosso Jesus Cristo. Esse Jesus que morreu e ressuscitou por nós, que hoje está vivo, poderosamente vivo, que nos deu o Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aí, conta pra mim, quem é Jesus para você? Essa foi uma das perguntas que Jesus fez aos seus primeiros discípulos. E você é um seguidor, é um dos discípulos de Jesus também. O que você responderia para ele mediante a essa pergunta? Fala para mim no chat, nos comentários ou reflita aí essa mensagem. Mas aqui, vamos voltar para a aula que tem mais pra gente ouvir. Bora lá? Uau, gente, que informações, que quadro maravilhoso. E sinceramente, a gente sai dali mais ainda apaixonado por Jesus. Mas sabe de uma coisa, você que está aí me acompanhando, talvez pense assim, não sei se você é um visitante, você de fato é um aluno, porque os alunos estão acompanhando a lição, né? Estou de olho em vocês. Mas talvez algumas pessoas falam assim, tá, ok, você falou tudo sobre a Bíblia, mas será de fato, eu posso crer no que a Bíblia está falando? Eu posso crer de fato que o que está dizendo aqui é verdade? Porque o que a gente falou anteriormente, de fato, é o que a Bíblia mostra para nós. E nós, como crentes, cristãos, pentecostais, assembleanos, arminianos, aleluia, Jesus, nós cremos em tudo que a Bíblia fala, em tudo que ela diz. Nós cremos que Jesus Cristo, de fato, veio ao mundo, pelo poder do Espírito Santo, por meio de uma virgem chamada Maria. Ali ele nasceu sem pecado. De fato, ele era 100% homem, 100% Deus. Tudo aquilo que vocês acabaram de ouvir no quadro anterior. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nós, sim, podemos confiar totalmente na veracidade das Escrituras. Nós podemos confiar em tudo que ela diz é verdade. Sabe por quê? Porque como que uma pessoa pode comprovar que aquilo que está dizendo em um manuscrito, em um livro, digamos assim, é de fato verdade? Pela quantidade de cópias feitas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo através de um vídeo. Olha só esse vídeo. Padre Marques, Lee Strobel, obrigado por me receber. Imagina, é um prazer. Sabia que eu também sou um pouco historiador? Então, Pois é. Então, particularmente, eu estou intrigado pelo seu trabalho arqueológico. Uma vida passada. Vida passada. Eu estou um pouco surpreso devido à sua incrível reputação, que tenha desistido de tudo por isso aqui. Poderia ser mais específico? Bom, para mim parece que nos últimos 2000 anos o cristianismo tem criado esses rituais, essas regras, sabe? Eles construíram essas detalhadas e sempre caras catedrais e tudo isso para apoiar uma fé que eu acredito que não tenha um bom embasamento, né? E mesmo assim ainda está de pé. Porque as pessoas continuam contando as mesmas histórias várias e várias vezes. Só porque eu resolvo escrever alguma coisa e enterrar, isso não a torna uma verdade. Acho que estou entendendo o motivo da sua visita. Olha, eu entendo que algumas pessoas dizem ter visto Jesus depois de sua crucificação e algumas até escreveram isso, mas a minha dúvida é como ter certeza
da legitimidade desses manuscritos. Do mesmo jeito que autenticamos qualquer documento histórico, comparando e contrastando com as cópias que recuperamos. É chamado de análise textual. Quanto mais cópias tivermos, melhor poderemos cruzar as referências e descobrir se o que está escrito no original é historicamente correto. E quanto antes vierem na história, melhor. Veja a Ilíada de Homero, por exemplo. É original? Tão original como a terra macedônica de onde eu a escavei. Os gregos consideraram isto a Bíblia deles por muitos séculos. É verdade. Essa é uma das 1565 cópias que existem hoje. Agora, a Ilíada foi composta 800 anos antes de Cristo. Sei. Essa cópia grega é do século III depois de Cristo. Então, 800. Isso quer dizer que são 1100 anos entre esta cópia e a original, não é? Correto. Só há uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada. Sério? Os primeiros fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no Egito Antigo e são datados do século II depois de Cristo. Próximo quanto do original? Menos de 30 anos. Tem um dos fragmentos em minha coleção. É um belo tesouro, não é? Depois do Novo Testamento e da Ilíada, o próximo colocado nem chega perto. Só temos umas 100 cópias de Sófocles, 7 cópias das tetralogias de Platão e apenas 5 cópias de qualquer coisa de Aristóteles. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a 1 metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de 1,5 km. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? Percebeu? Esse é um trecho de um filme chamado Em Defesa de Cristo, baseado na vida e na busca ali por Cristo de um homem chamado Lee Strobel. Ele era um repórter investigativo e porque ele queria muito que a esposa dele, ele era um ateu, que a esposa dele, que começou a conhecer Jesus e a fé, se tornou uma cristã genuína e verdadeira, fervorosa mesmo, ele queria desmoralizar a fé cristã, ele queria acabar com o cristianismo, então ele começou a pesquisar de fato se o cristianismo, se a Bíblia, se Jesus de fato veio ao mundo, ou se ele era um homem, uma pessoa qualquer. E, de fato, ele teve a resposta. E, no final, pessoal, ele viu que não tinha jeito. Não teve como. Ele viu que a Bíblia, de fato, é verdade. Verdade absoluta. E ele, hoje, é um cristão. Hoje, ele é um homem de Deus. Então, gente, não existe como a gente sair fora. Porque a pessoa só não enxerga que, de fato, é a verdade porque não quer. Como vocês têm aprendido nas quartas expositivas. Aí, né, aqui na igreja. Mas agora, voltando para a nossa lição, de todas essas comprovações maravilhosas, de fato, Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo por amor a nós. Você já parou para pensar de que, uau, o nosso pecado é tão terrível que um Deus precisou urgentemente vir ao mundo como carne, se desfazer de toda a sua glória e vir ao mundo. Você já parou para pensar que o pecado foi tão sério que precisou de um Deus se fazer carne para vir e poder resolver a nossa situação de morte eterna? E uau, é muito tenso a gente pensar nessas coisas. Mas bora aqui pensar comigo. De fato, não tinha como o ser humano, nós, pessoas, né, homens, pagarem esse preço. De fato, o nosso destino era a condenação. De fato, o nosso destino era a morte eterna. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho unigênito. E a Bíblia fala que, por vontade própria, Jesus quis se oferecer. A Bíblia fala que Jesus, ele negou a si mesmo. A Bíblia fala que o Verbo, de fato, se fez carne. E sabe o que é muito legal? Quando a gente olha lá em Gênesis e fala bem assim, né? Usa ali
a palavra no original, ali hebraico, aramaico, a gente percebe que é uma palavra Bereshit, né? Se você que já estudou aí nas quartas e já estudou um pouco Gênesis, sabe que existe uma palavrinha ali conhecida que dá uma ideia de criação, de criou. E esses verbinhos ali, né, também são colocados aqui no livro de João. Aqui, o livro de João, ele está querendo mostrar a divindade de Jesus, que de fato Jesus era, sim, o Filho de Deus. Ele era um ser divino, 100% homem e 100% Deus. E quando a gente traz para cá, mostrando que de fato Jesus, que era a palavra, estava lá no início e está também aqui. Então, esse Jesus, ele de fato se fez carne. Existem comprovações de que ele veio, sim, ele se tornou homem. E ele precisou fazer tudo isso, porque não tinha como qualquer um de nós que poderia ser digno de pagar esse preço. Por quê? A gente viu lá no Antigo Testamento que os sacrifícios que tinham anuais e também tinham sacrifícios mensais, sacrifícios diários que também tinham. E eram forma de cultos, de holocaustos, para remissão de pecados. Aquilo era uma coisa que estava apenas, não de fato que testificava que eram perdoados, mas simbolizava que estavam ali sendo purificados. Eram purificados cerimonialmente, né? Isso é registrado lá em Hebreus. Então, toda vez que acontecia sacrifícios, estava mostrando e apontando para o sacrifício perfeito, que era Jesus, o Cordeiro perfeito. Então, ali a gente percebe que Deus exigia que deveria ser um cordeiro imaculado, sem mancha, não poderia ser defeituoso, tinha que ser perfeito, para o sacrifício ser perfeito e ele aceitar como cheiro suave. E nós vemos aqui Jesus, o homem perfeito que se entregou voluntariamente por amor a mim e a você. Esse homem sem pecado se fez pecado por nós. Esse homem que de fato suportou as nossas feridas, as nossas enfermidades, como diz em Isaías. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi colocado sobre ele as nossas dores, as nossas dificuldades. Foi colocado sobre ele toda a nossa injustiça. E aquele que era justo se tornou injusto. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado por amor a mim e a você. Gente, eu fico assim, uau, como Jesus é incrível, é lindo, é maravilhoso. Eu fico viajando, sabe? Viaja comigo aqui, não, é sério. Pega uma cadeira aí, viaja comigo e pensa como Jesus é incrível e maravilhoso. Aquele que não tinha pecado nenhum se fez pecado por mim, por você. E tá bom, você pensa assim, tá, mas eu sou pecador, como assim? Pois é, todo mundo que veio depois de Adão e Eva já nasce com uma natureza pecaminosa de fazer aquilo que é errado. Uma criança, ela não aprende a fazer pirraça, ou fazer birra, né? Ou a ser egoísta, não querer dividir os brinquedos. Não, ela nasceu assim. Ela nasce com essa vontade de fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. Assim somos nós. Aquele que não tem Jesus, ele continua fazendo aquilo que a sua carne deseja, aquilo que a natureza pecaminosa deseja. E por isso, toda a nossa injustiça foi colocada sobre ele, para que a gente possa ser declarado por Deus que nós somos, de fato, justos por conta de Jesus Cristo. Que nessa lição a gente possa refletir e a gente possa aceitar, de fato, a Jesus Cristo com todo o nosso coração, com gratidão. Tudo que Ele fez e continua fazendo por nossas vidas. Tudo que Ele continuamente faz por nossas vidas. E é incrível e maravilhoso a gente meditar nisso. Então, enquanto eu bebo uma água, vou beber um café, vai meditando aí, vai falando no chat, nos comentários. Em nome de Jesus, meu filho, participa. Fica aí atento. E a gente precisa, mais uma vez, aqui pensar que o tema central de toda a Escritura é que, de fato, Deus escolheu salvar nós. Escolheu nos salvar. Quando a gente percebe, vamos lá para o início, lá para o Éden. A gente percebe que Deus criou o homem e a mulher porque Ele quis se relacionar. Deus é um Deus de relação. Ele quer, de fato, se relacionar conosco. E Ele visitava constantemente ali, tinha um papo com Adão e com Eva. É verdade.
É isso que acontecia. Mas o pecado surgiu, desobedeceram a Deus, nós desobedecemos, pecamos contra Deus. Mas aí Deus prepara novas vestes para Adão e para Eva, apontando que Ele quer nos vestir com novas vestes, com uma veste de fato, porque o homem e a mulher tentou se cobrir, né, a sua nudez, o seu pecado, com folhas de figueira, mas não foi o suficiente, não teve como tapar nossa vergonha, assim como o que nós fazemos não tem como tapar a nossa vergonha, os nossos pecados, mas Deus foi lá e separou uma veste que tapou a sua nudez, a sua vergonha, assim como Deus enviou o seu Filho, e Ele pode sim, de fato, não apenas tapar, não colocar sobre nós um band-aid, né? um papelzinho para tampar as nossas feridas, o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa lepra. Não, Ele é aquele que veio para tirar, para limpar e para purificar a nossa vida, os nossos corações. Que coisa maravilhosa e incrível. A gente percebe que Ele, como eu falei no início, Ele é o tema central de toda a Bíblia, como diz aqui no nosso ponto 2. A gente vê que nos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, aprendemos que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, instituído pelo Senhor e entregue aos hebreus por Moisés, apontava para um sacrifício maior e perfeito de Jesus Cristo, como eu falei para vocês anteriormente. Por que os sacrifícios de animais eram necessários? Porque foi a forma que Deus, que é santo, utilizou para que seu povo não fosse consumido pelos seus atos impuros, mediante o sacrifício de animais, mediante o sacrifício de bodes, carneiros, bois e pombos. A pessoa tinha seu pecado encoberto cerimonialmente e assim podia se aproximar do Senhor e desfrutar de sua comunhão e bênçãos. Ou seja, o que Deus quer conosco é intimidade, é comunhão. Deus, Ele fez isso porque Ele deseja ter essa comunhão conosco. Sabe, já parou para pensar que não é só uma vontade que Ele coloca em nós, mas é a vontade que Ele quer conosco? Você já parou para pensar nisso? Que Deus, de fato, quer ter uma comunhão com você? Ele quer colocar dele, sabe, parte dele em você? Porque o pecado desvirtuou a imagem que Ele colocou em você, colocou em nós. Mas através de Jesus Cristo nós podemos de novo ser imagem e semelhança do Senhor. Através de Jesus Cristo nós podemos ser parecido com o unigênito de Deus. Você parou para pensar que tudo isso que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, é uma demonstração do maior ato de amor? Que Ele quer de fato ter um contato comigo, com você? E não é um contato impessoal, mas Ele é um Deus pessoal? De fato, Ele se fez carne por amor a mim e a você, para que eu e você pudéssemos de novo chegar à presença do Pai, sem sumos sacerdotes, sem ninguém mais, não uma vez por ano, mas todos os dias podemos chegar à presença do Pai, porque Jesus, Ele escolheu negar a sua glória e vir ao mundo e se humilhar abaixo de todos, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Eu falo isso sorrindo de felicidade, porque eu espero que você esteja aí ouvindo feliz e imaginando, uau, cara, eu posso todo dia falar com meu Deus, com meu Pai. E não existe impedimento mais, é isso. A gente tem que ter essa mentalidade. E o que você, amado juvenil, tem feito em relação a isso? Você tem entendido que, de fato, Jesus morreu para que você tenha uma plena comunhão com o Pai todos os dias? E o que você tem feito com o sacrifício de Jesus? O que você tem entendido sobre o sacrifício de Jesus? Sobre esse maior ato de amor? Sobre esse Deus que se humilhou abaixo de todos para que eu e você hoje pudéssemos ter vida? O que você tem feito em relação a isso? O que você tem propagado em relação a isso? De fato, você tem se apaixonado por Jesus todos os dias? Desfrutado da presença dele todos os dias? É uma coisa a se pensar, não é? É uma coisa a se meditar. Então, reflita aí de onde você está. E agora, eu falei mais ou menos um pouquinho anteriormente, eu abordei bastante assunto, né, anteriormente, um pouco sobre o ponto 2, que era como eram os sacrifícios no Antigo Testamento, que tudo isso apontava para Jesus, que de fato isso mostrava o sacrifício perfeito de Jesus. E
o 2.3 mostra o propósito do sacrifício de Jesus. Qual era o maior propósito do sacrifício de Jesus? O propósito de Deus em relação ao sacrifício de Jesus é único. Cristo não morreu para nos fazer favores e privilégios. Ele morreu em nosso lugar com o objetivo de nos reconciliar com Deus e dar vida eterna. Tudo que tá aqui eu já estou falando para vocês, estou conversando com vocês num papo aqui, né, meio informal, meio descontraído, para que você possa entender. Sabe, eu não preciso ler tudo isso aqui para vocês, para que vocês possam entender. Porque a gente tem que ter isso tão frisado em nossa mente que falar disso é natural. É algo comum, mas extraordinário. Você entendeu? É algo, por que é comum? Porque a gente quer falar disso todos os dias, mas é extraordinário porque é uma mensagem que não é comum. Você entende? É comum porque é uma coisa que nós temos todos os dias, mas é extraordinário porque é uma mensagem incomum. Por quê? Porque um Deus se fez carne por amor a pessoas indignas, injustas. É muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente querer dar a vida por quem é bonzinho, digamos assim. Mas um Deus, maior de todos, criador de todos, se fez carne. Sabe? Pele, músculos, ossos, se humilhou. Teve que mamar. Ele foi cuidado. Gente, Jesus se humilhou. Maria limpou Jesus. Nenenzinho. Jesus teve que aprender a andar. Jesus teve que aprender ali a comer sozinho, a andar sozinho. Vocês entendem que o ato de humilhação de Jesus não começou na cruz. Começou quando ele se tornou um neném. E teve que ser cuidado por uma mulher. Jesus, que criou essa mulher, foi criado por essa mulher. Vocês entendem que o ato de humilhação de Jesus não começou lá, mas começou lá, bem pequenininho. E às vezes a gente não para enxergar essas coisas. A gente não, sabe, a gente não para pensar em tudo que Jesus fez. Em tudo que Jesus teve que passar. Jesus viveu aqui no mundo durante esses 33 anos. Ele não nasceu, né, um homem já feito, adulto. Não, ele teve que passar por todos os processos. Infância, pré-adolescência, adolescência, né, a juvenil. Ele foi um garoto que nem vocês, de 15, 16 anos, 17 anos. E todo isso refletiu o seu ato de humilhação, de servidão ao Pai. Como ele falava, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Que ele quis se entregar pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Jesus, ele foi traído por um de seus discípulos e vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi traído por um de seus discípulos e vendido por 30 moedas de prata. Pedro negou conhecê-lo no madeiro. Ele carregou o peso dos nossos pecados e seu corpo foi moído por nossas iniquidades. Seu sofrimento foi físico, emocional e espiritual. Todavia, o Filho de Deus não usou do seu poder para livrar-se da dor e do sofrimento. No Getsemane, ao ser preso, um dos seus discípulos, utilizando uma espada, cortou a orelha de um empregado. Vocês conhecem essa história, gente. Pedrão era um cara para frente. Meu Deus do céu. Jesus curou o homem e repreendeu duramente o discípulo. Ele afirmou que, se quisesse, poderia pedir proteção ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para livrar. Gente, eram milhares de anjos. 12 legiões eram milhares e milhares de anjos mesmo. Mas Jesus falou, não, eu vim para isso mesmo, Pedro. Pedrão, segura aí. Gente, será que todo Pedro é ansioso? Diga para mim, porque todo Pedro que eu conheço, ele é meio assim, viradinho nas ideias, né? Mas é uma benção, porque ele é aquele cara que tem atitude. É isso aí. Dá glória aí no chat, dá em nome de Jesus aí no chat. E é isso. E a gente vê que Jesus sempre falava para os seus discípulos que ele viria, que ele veio para morrer e veio para entregar sua vida e ao terceiro dia iria ressuscitar. Muitos não tinham entendido naquela época. Os discípulos não estavam ainda se ligando e entendendo que de fato era isso que Jesus queria fazer. Mas ele mostrou, de fato, para o que ele veio. E ele se entregou completamente. A gente pensa assim, uau, ato de amor, é verdade. Mas, gente, a cena da cruz é uma cena de horror. Jesus, ele foi não apenas pregado por pregos, suas mãos, né, e seus pés, mas foi chicoteado, torturado, humilhado.
caluniado e sofreu todas as coisas de pior que sejam. A cruz, naquele tempo, a morte de cruz, era considerada por aquelas pessoas malditas, como dizia no Antigo Testamento também. Jesus se fez maldito por amor a nós. Um ser que era inocente, sem pecado. Talvez você fale, não, se fosse no tempo de hoje, a gente seria como aquela multidão que escolheu Barrabás, um criminoso, em vez de Jesus, o inocente. A gente diria, crucifica-o também. Se fosse hoje, nós iríamos fazer as mesmas escolhas. Mas Jesus, por amor a nós, Ele nos deu uma nova oportunidade. Assim como Ele também deu a oportunidade àquele povo que um dia falou dele. Ele nos deu novas oportunidades. Ele deu uma nova oportunidade para Pedro, que o negou por 3 vezes. E Pedro se tornou o primeiro pastor da igreja. Ele deu novas oportunidades e Ele dá novas oportunidades para mim e para você. Que o nosso coração esteja todo dia, sabe, pedir a Deus constantemente. Que o nosso coração encontre lugar de arrependimento. Que o nosso coração encontre todos os dias, sabe, um lugar de arrependimento, de entrega para o Senhor, de fato, totalmente pronto, propício para olhar para nós mesmos e entender que nós somos indignos, não merecemos nada, mas que Ele nos amou. E por isso eu aceito esse amor, eu vivo por esse amor. E eu amo esse Senhor. Jesus ali nos mostra que, como diz Paulo, que Ele morreu não para que nós vivamos para nós mesmos, mas Ele morreu para que nós vivêssemos por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Para Ele, somente para Ele. Tudo é por Ele, por causa dEle e por meio dEle. Todas as coisas se foram feitas e tudo deve, assim, ser feito por nós. E, de fato, em meio à dor, em meio a toda, sabe, essa tempestade do mundo e podridão que há no mundo, política, educação, ideologias de gêneros, problemas e problemas, sabemos que de fato há uma esperança para mim e para você. Há de fato uma esperança para mim e para você. Há uma esperança para a humanidade, há uma esperança para os seus colegas de classe, para a sua escola, para a sua faculdade, para os seus primos, para os seus vizinhos. Há uma esperança. A morte não é o fim. A depressão, o transtorno de ansiedade, bipolaridade, suicídio, todas essas doenças, todos esses problemas emocionais e espirituais refletem, de fato, uma sociedade doente. Mas não foi isso que Jesus planejou. Não foi. O que Jesus tem para mim e para você é uma mensagem de esperança. Eu conheço diversos casos de meninas que foram curadas, meninos que foram curados de problemas depressivos, de problemas de ansiedade, de tentativas de suicídio, quando conheceu a Jesus. E eu tenho certeza que você também já deve ter conhecido, talvez você foi uma dessas pessoas que também foram alcançadas pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz que nos constrange, nos permite estar humilhados diante dele, mas também nos permite olhar para os céus e olhar para uma esperança. Olhar para o novo horizonte, para o novo destino e para uma nova história. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Jesus, Ele veio te dar vida e uma vida com abundância. É o bom pastor da sua vida. E Ele tem de fato uma promessa para mim e para você. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Essa é a mensagem que você precisa divulgar e falar para todos e para todos e para todos. Não somente naquele tempo, mas hoje também, muitas pessoas caçoam e, de fato, nós seremos perseguidos por amor a Jesus. Jesus disse que isso iria acontecer. Os primeiros cristãos foram perseguidos por amor a Jesus, por serem seguidores do caminho, como diziam lá em Atos. Mas, de fato,
o que isso nos enche de esperança é que, como a gente vê, e ali os romanos falavam que quanto mais matavam cristãos, mais crescia o número de cristãos. Que, sabe, como diz aquela música e como diz a palavra de Deus, sabe? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. O inferno não tem como prevalecer contra a igreja que avança, que avança, que avança. Você faz parte dessa igreja. Você que está me ouvindo. Já está em comunhão com Jesus Cristo? Em comunhão com o Senhor? Você conhece quem Ele é? Conhecer a Jesus eu posso conhecer. Porque eu leio, porque eu estou ouvindo. Mas você conhece de fato, com o seu coração, com a sua vida, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você compreendeu de fato o que Ele fez pela sua vida, pela sua alma e pelo que Ele ainda quer fazer por meio da sua vida e através de você? O que você sente quando você escuta isso? E o que você tem feito todos os dias para mostrar que você recebeu esse maior ato de amor e que você quer revelar esse amor para os outros? O que você tem feito? Isso tem mudado o seu comportamento, a sua vida, na sua casa, na sua escola? O que te diferencia daqueles que ainda não amam a Jesus ou que não conhecem a Jesus, que ainda estão sem esperança? Se você é uma pessoa que conheceu a esperança, que conheceu aquele que é o caminho, a verdade e a vida, a sua vida não é mais a mesma. A paz, deve haver paz na sua casa, paz na sua mente, na sua alma. Tranquilidade, brilho no rosto, sorriso no rosto. Ah, Amanda, vou andar sorrindo igual um palhaço? Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo é que, de fato, aonde Jesus está, há alegria verdadeira, o brilho nos olhos, há de fato uma sinceridade. Ele nos move por inteiro. Ele nos muda por inteiro. Assim como que Ele fez com os discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos. Aqueles homens que um dia temeram e ficaram com medo e se esconderam quando Jesus morreu. Se esconderam em suas casas porque estavam com medo de serem pegos pelos romanos e também serem presos e mortos. E depois que eles viram Jesus ressurreto, viram que Jesus de fato disse, era verdade. Aqueles homens foram corajosos e disseram, não, eu vou dar a minha vida por Jesus. Eu vou sim. É porque a mensagem de Jesus, o Evangelho, muda as nossas vidas. A mensagem de um Deus que se fez carne por amor a nós deve mudar e remexer totalmente as nossas vidas. Homem algum pode chegar ao céu pelos seus próprios méritos. Não existe bondade, não existe força, não existe nada. A salvação, de fato, é uma provisão de Deus. É uma dádiva de Deus. E o Filho de Deus morreu, Ele se fez carne, Ele morreu para expiar os meus e os seus pecados. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, de fato, serão os maiores e mais incríveis acontecimentos de toda a história. Todos aqueles que quiserem paz, verdadeira paz, e se chegarem aos céus, a Deus, precisam de fato se encurvar diante da cruz de Cristo e receber e recebê-lo e assim se entregar verdadeiramente e assim ser chamado de filhos e filhas de Deus. Você que está aí me ouvindo e ainda não entregou sua vida a Jesus, queira talvez se manifestar no chat, ou queira conversar conosco pessoalmente, nos mandar um e-mail, um comentário, fale conosco. Você que tem um amigo, um colega, sabe? Desafie-se, fale de Jesus para ele. Pare de medo, de vergonha. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que pode dar ousadia para você, que deu o Espírito de ousadia para os discípulos testemunharem diante de leões e diante de soldados. É o mesmo Espírito que manifesta diante de um tribunal, como fez William Wilberforce, um homem pequenininho, que lutou contra milhares naquela época, John Wesley e outros homens e mulheres de Deus que tiveram ousadia para testemunharem de Jesus. É o mesmo Espírito que se manifestou lá, também se manifesta cá e pode se manifestar na sua vida também. Ele é poderoso e Ele pode de fato avivar os nossos corações e nos transformar em homens e mulheres poderosas. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Amém? Vamos orar.
para nós estarmos encaminhando para o final. Amém? Ore comigo de onde você está. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Eu oro por aqueles que talvez ainda estão sem esperança, estão tristes e cabisbaixos nesse dia. Eu não conheço, eu não consigo ir até onde eles estão, mas o Senhor consegue e sabe. Eu oro para que, ao ouvir sobre Jesus, o Senhor possa constranger os nossos corações, nos tornar humildes diante de Ti, mas felizes, porque nós temos uma esperança de vida eterna. Nós temos uma nova vida com Jesus. Que Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E todos aqueles que creem em Jesus serão chamados de filhos e filhas de Deus. Que todos aqueles que estão ouvindo possam fazer parte da família de Deus. Os abençoe poderosamente. Aviva os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E todo aquele que tem o coração avivado faz o quê? Oferta, pessoal. Então tá aparecendo aí os dados bancários que você pode ofertar, o Pix, o PicPay, a conta bancária. Se você não pode ofertar pelos meios digitais, traga no culto à noite. Você como visitante, venha cultuar conosco. Hoje é Santa Ceia, culto ao Senhor. Venha estar conosco. Amém? E também temos um voto muito importante. Espero que você também faça parte desse voto. Está aparecendo aí o vídeo da nossa igreja. Os votos bivalentes são aqueles 1000 abençoados e valentes que irão contribuir para a compra do nosso terreno, para que essa igreja cresça, para que por meio dessa igreja o reino de Deus avance. Então contribui, participe conosco. Você que é o visitante, não se sinta constrangido. É uma prática que nós temos. Afinal de contas, tudo que nós temos é o Senhor que nos deu. Então abençoe o reino de Deus por meio das suas ofertas. Enquanto vocês ofertam, vamos louvar o Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Amém e amém. Glória a Deus, você que ofertou, abençoa o reino de Deus. Eu espero que você aí tenha compreendido e tenha se apaixonado por Jesus no meio dessa lição, sei lá, chorado, não sei, pensar em tudo que Ele fez pela sua vida, ainda há de fazer. Eu espero que você esteja aí, assim, animadão para encarar esse dia, para estar na ceia do Senhor, você que é da Marcas do Evangelho, felizão, felizona para estar aí. E é isso, pessoal. A nossa lição só está iniciando e a nossa revista está maravilhosa, com vários assuntos incríveis para a gente poder aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo e cada vez mais amarmos e nos apaixonarmos por Ele todos os dias. Que o Senhor assim abençoe a sua vida continuamente, que você seja de fato uma luz nesse mundo, mostrando e refletindo a Jesus todos os dias. Vocês são uma bênção, eu amo todos vocês de coração. E é isso, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário, também compartilhar o vídeo com seus amigos, seus colegas. Você que é um visitante, se esconda não. Fale conosco no comentário, eu quero conhecer você, queremos cumprimentar você. E fique à vontade. Tem muita aula para você também assistir. E vamos voltar para a próxima aula aí. Lição 2 semana que vem. E é isso. Um grande beijo, abraço e tchauzinho.